Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 2 de março. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 0,45%, uma bela recuperação após ter tido já uma queda aqui na faixa de 1,8%, se recuperou, fechou no positivo, proporcionando um candle aqui de reversão chamado de martelo. Em cima aqui ainda desse patamar, ou seja, está ainda em cima dessa região aqui de topo anterior. A superação da máxima desse pregão traz uma expectativa de iniciar um movimento de subida, é uma correção mais curta do que os últimos movimentos, ou seja, comparar esse movimento com esse movimento aqui anterior, ou mesmo com esse aqui, é uma correção mais curta em relação a esses movimentos aqui. Por esse motivo, fica um risco um pouco maior de já traçar uma expectativa de rompimento desse topo anterior, mas de qualquer forma, a tendência no gráfico diário segue sendo uma tendência de alta. E realmente a superação da máxima desse candle é o primeiro sinal de confirmação desse martelo para se ter aqui um novo movimento de subida. Se olharmos para o G60, está terminando com um movimento de alta aqui no G60, quebrando um pouco esse pequeno topo aqui no gráfico 60 minutos, menos visível, mas esse aqui seria um ponto mais relevante no gráfico 60 minutos, ali na casa dos 86.260 pontos. O que será relevante no decorrer da próxima semana, ou até mesmo no próximo pregão para o Ibov, é não ter um movimento muito forte para baixo, o próximo movimento do G60, e principalmente proporcionar um pivô de alta no gráfico 60 minutos, apoiando ainda mais esse movimento de subida aqui do gráfico diário. Na semana, o Ibov caiu 1,75% e oscilou abaixo da mínima da semana anterior. Isso traz aqui, por isso que não está tão claro no meu modo de ver, o rompimento desse topo anterior, porque traz a possibilidade de se ter aqui uma correção, como fez aqui 2 candles para baixo, 2 para cima, e faz esse candle de baixo, e por exemplo mais um candle aqui de correção traria a expectativa de voltar a ter uma movimentação para cima, ou seja, faz uma correção aqui um pouco mais travada no gráfico diário e traz novamente uma expectativa de alta, não perdendo essa região aqui mais importante, relevante em termos de tendência de alta do índice. Futuros, vamos aqui para os futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube. Desde já agradeço a sua audiência e aproveite também para se inscrever aqui no canal do YouTube para receber gratuitamente as notificações de novos vídeos no canal. Então, olhando aqui para o mini índice, projetando aí para o próximo pregão que tivemos aqui no pregão de hoje, a gente está dentro ainda, podemos dizer que o topo mais relevante da tendência de baixa é esse aqui, esse topo aqui, essa região, assim como eu comentei agora há pouco no Ibov. Então tem um movimento forte para cima, está dentro de um movimento mais longo para cima, se abre subindo o próximo pregão em termos de day trade, proporcionando alguma sinalização para baixo no G60. A favor desse movimento de baixo, encaixaria mais operação na ponta vendedora, através do gráfico aí de 10 ou 15 minutos, até mesmo gráfico de 5 minutos, a volatilidade um pouco maior, dá para se utilizar aí o gráfico de 5 minutos. Para a ponta compradora, o ideal seria ter, mesmo que abra aqui subindo ou abra aqui para baixo, seria o cenário mais interessante após uma correção no G60, gerar fundo, aí, alguma sinalização de fundo, cenário que encaixaria melhor compra em termos de relação risco-ganho aí para cima na ponta compradora. Dólar no pregão de hoje, dia mais travado. Observe aqui que o dia foi no 0 a 0 para o dólar, gráfico de 60 minutos. A gente pode ver que o dólar no gráfico diário está dentro de uma tendência indefinida. Então a gente tem aqui esses fundos ascendentes, respeitando aqui esse topo anterior, basicamente está dentro aqui dessa região, ou seja, uma região mais travada de movimentação para o dólar, mas segue dentro de um movimento de alta. Apesar de ter sido um pregão no 0 a 0, segue dentro do movimento de alta, ou seja, não sinalizou ainda a formação de topo. O primeiro sinal para isso seria a perda da mínima do pregão de hoje, 3.258,5, que se a gente pegar o gráfico 60 minutos e observar que se perder a mínima justamente do pregão de hoje, com essa região aqui, gerando topo para baixo desse patamar, topo num gráfico de menor periodicidade, seria mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora. Por outro lado, assim como eu comentei no Ibov, abre aqui para baixo e reverte rapidamente para cima, gera alguma sinalização de alta mais forte em cima dessa região, que a gente pode ver pelo G60, uma tendência mais indefinida também, assim como no gráfico diário. Então, se gerar alguma sinalização mais relevante de abertura aqui para cima no dólar, encaixaria melhor a operação na ponta compradora em cima do dólar, visto que pelo gráfico diário ainda está dentro de um movimento de subida. PETR4 no dia de hoje, alta de 2,28%, uma belíssima recuperação em cima da Petro, correção pequena em relação ao movimento anterior, ou seja, uma entrada na ponta compradora nesse momento aqui, teria que trabalhar ali com stop na faixa ali de uns
4,8%, para o topo só tem 1,56% e aí teria que ter uma expectativa maior de buscar aqui pelo menos em relação a risco ganho de 1 para 1, ou seja, projetar esse tamanho de stop aqui de 4,58 aqui para cima. A outra alternativa seria trabalhar através do G60, ou seja, depois desse movimento forte de alta aqui na Petro, movimentação mais lateral, uma correção aqui para baixo na Petro, fundo ascendente dentro desse movimento de subida seria a alternativa mais interessante em termos de relação risco-ganho, no meu modo de ver, de arriscar compra em cima de PTR4, tentando pegar um movimento de subida no G60 ou até mesmo a continuidade do movimento de subida no gráfico diário. Na semana, a Petro terminou aqui com alta de 1,85%, proporcionando um candle de indefinição após um forte candle de alta. Ainda enquanto não gerar sinalização para baixo, ou seja, perder a mínima do pregão desta semana 2051, fica mais com a expectativa de continuidade desse movimento de subida. Vale 3 nessa semana, queda de 5,06%. No dia, queda de 1,57%, com a reação aí, deixando aqui uma boa sombra inferior, fechamento mais próximo da máxima, expectativa de proporcionar algum repique de alta aqui no gráfico diário, que pode trazê-la para uns patamares aqui de resistência. O primeiro ponto já está basicamente em cima dele, fechou em cima dessa região na faixa dos 43,75, fechou justamente em cima desse patamar, mas a resistência mais próxima e mais relevante nesse momento é esse fundo que foi perdido aqui na faixa de 44,71. O movimento de subida do G60 foi bem mais fraco do que, por exemplo, se a gente comparar com a PTR4. Ou seja, a PTR4 foi um movimento mais inclinado aqui para cima, que traz uma chance maior de trabalhar aqui na ponta compradora através de fundo ascendente no G60. Na Vale, dentro do que ela fez nessa semana, ou seja, lá um engolfo de baixa no semanal, trazendo a expectativa de se encaixar aqui um movimento de baixo, pode ser um movimento até dessa forma aqui, fica mais para se abrir subindo, trabalhar na ponta vendedora de day trade. Isso, day trade pensando em pegar um movimento de baixo no G60 e se proporcionar alguma sinalização de topo no G60, visto que a tendência aqui ainda é de baixa. Principalmente respeitando essa região de gap aqui na faixa dos 44,16 a 44,45 como um patamar de resistência. Na sequência, vamos aqui então para BBDC4. BBDC4, a tendência aqui está um pouco mais para indefinida. Se a gente pegar os movimentos maiores, a gente pode ver que faz esse movimento aqui e esse aqui para baixo, ou seja, tem um topo mais baixo, um fundo ainda ascendente e proporcionando a chance de gerar aqui um novo fundo ascendente. No primeiro momento abre a possibilidade de trabalhar na compra de um fundo e ficando atento aí na relação risco-ganho primeiramente de 1 para 1 em relação a esse topo anterior, onde tem resistência aqui na casa de R$ 40,73, começando aqui essa resistência na faixa dos R$ 40,45, ou seja, 40,45 a 40,73, zona de resistência. O próximo nível de resistência 41,18 aqui em cima de BBDC4. Então essa é uma das alternativas aqui em relação ao próximo pregão. O TUB4 também tem algo nesse sentido, BBAS3. Então são ativos que estão com a sinalização de possível fundo aí no gráfico diário. EGE3, ativo que nessa semana trouxe ali ficou mais para uma indefinição, só que se a gente considerar o cenário como um todo, é um ativo que estava bastante tempo de lado e rompeu toda uma região aqui de resistência no gráfico semanal. Então nessa semana faz aqui uma semana mais de lado, que é basicamente, se a gente olhar os candles do gráfico diário, uma correção desse forte movimento de subida, que foram essas 2 semanas. Então essa correção se estendendo um pouco mais no tempo, na próxima semana se encaixaria de forma mais interessante, pelo menos para mim, essa possibilidade de uma compra aí de swing trade em cima de EGE3 no decorrer da próxima semana. Outros ativos para avaliar algo nesse sentido, ELET3 é um dos papéis aí do setor também para avaliar algo nesse sentido, ou seja, uma correção um pouco maior, ou seja, um afastamento um pouco maior dessa região de topo anterior. Gol4 ativo que proporcionou um movimento forte para cima, voltou aqui na região de suporte, na região de fundo anterior, traz também a possibilidade de trabalhar na ponta compradora através aqui de um fundo no gráfico diário após essa semana, que também foi uma semana mais de indefinição, devido a semana anterior, fica com a expectativa de que essa semana tenha sido uma semana de correção em relação a uma forte semana de alta, trazendo a expectativa para a próxima semana de ser uma próxima semana aí de movimentação para cima. Vamos ver se o gráfico diário vai confirmar aí esse movimento de alta em cima da Gol. E por último, o Brasil Foods. Brasil Foods terminou a semana bem, com alta de 8,59%, a volatilidade do papel está bem mais alta. E dentro do que ela fez, ela deu um primeiro sinal para se ter uma correção pelo gráfico semanal. Por esse motivo, por esse sinal de correção
de se ter algum tipo de movimento, seja lateral, seja um movimento de alta no gráfico semanal, ela passa a se encaixar mais para mim, para a possibilidade de se buscar compra em cima desse papel no decorrer da próxima semana, seja através de fundo no G60 ou mesmo fundo ascendente no gráfico diário, é um papel para se monitorar. Arriscando um pouco mais, possibilidade de compra aqui no rompimento dessa região aqui dos 31,17, essa região de 31,03 a 31,17. O risco um pouco maior dessa entrada é o tamanho do stop, é o posicionamento do stop, porque aqui pelo G60 não encaixa nenhum posicionamento de stop, a não ser aqui nessa região, ou seja, teria que trabalhar com stop aqui na casa de 5,2% e projetar pelo menos esses 5,2% aqui para cima, tentando pegar a continuidade do movimento subida no gráfico diário e também aqui já no início de um movimento subida no gráfico semanal. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.